Olá, hoje vamos conversar com o professor de artes marciais, o Homero de Almeida, que nada menos do que é professor faixa preta em Karatê, nos estilos Shotokan, Kojuryu, Shin-Kyokushin e também faixa preta em Muay Thai. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço o convite. E é uma honra para nós que nós somos suspeitos em falar sobre artes marciais, né? Porque nós somos apaixonados por artes marciais também. E não temos, claro, a sua qualificação, logicamente, mas sempre é uma paixão assim que a gente tem carregado aí no coração, né? Pelas décadas, pelos meus ancestrais, né? E descendentes. E é muito apaixonante aí. Mas, falando um pouco sobre o Homero de Almeida, o que você pode falar para nós aí? Bom, estou completando este ano 41 anos de prática de artes marciais. Iniciei no Karatê, como o senhor falou, né? No estilo Shotokan, que pratico até hoje, né? Ao longo de toda a minha vida foi o meu estilo mãe, digamos assim, né? O estilo que eu sempre segui. Depois acabei conhecendo alguns outros estilos de Karatê, o Kojuryu, inclusive, foi o estilo que me acolheu quando faltou o meu professor dentro de Cascavel. O estilo que me acolheu foi o Kojuryu, por isso eu migrei e acabei me formando também no estilo, tá? Através do professor Martins, que é um grande amigo e um grande mestre meu. E o Shin-Kyokushin, que eu sempre gostei de contato. Então, quando eu tive a chance de buscar dentro do Karatê alguma coisa que complementasse não só o estilo de semi-contato, eu fui buscar o estilo de contato que era da Kyokushinkai. E aí eu fui para Shin-Kyokushin, que é um estilo de Karatê de contato. Tá? Posteriormente, eu mudei para Maringá, no final dos anos 90, e onde eu morava, quase uma quadra da minha casa, havia uma academia de Muay Thai. De um amigo meu, que ele é professor quinto dan de taekwondo e mestre de Muay Thai. E ele me convidou, falou, você está parado, venha treinar conosco. E eu entrei que não só treinei, como continuei até hoje, dando aula e treinando, e hoje estou ligado a eles, que é o pessoal da Menega Fight Club de Maringá. Tá? Então, são 41 anos que eu vim conhecendo outras artes, vim praticando e tenho essa paixão até hoje comigo. Que joia. E hoje trabalhando com artes marciais? Trabalhando com artes marciais. Hoje eu dou aula de Muay Thai em uma academia de Cascavel. E qual seria a academia? Eu dou aula na Spartacus. Spartacus. Isso. Ah, que joia então. Mas exclusivamente Muay Thai? Exclusivamente Muay Thai. Tá? Eu tenho alguns grupos de Karatê que treinam comigo, né? Mas não é aula aberta. Esses são grupos VIP que a gente faz Karatê com eles. Mas que eu dou aula aqui, efetivamente, é Muay Thai. Nesses mais de 40 anos, nessa paixão, assim, que a gente pode falar, quais os principais eventos assim, que você já teve a oportunidade de participar? Olha, eu competi, vamos dizer assim, seguidamente, de 87, 88 até mais ou menos 2004. Então tem muito campeonato que a gente passou, o Campeonato Paranaense, o brasileiro, sul-americano, né? Nós estivemos presentes em todos os campeonatos que nós alcançávamos, nós conseguíamos ir, né? A gente ia. O problema de arte marcial para campeonato é que não há um investimento do poder público, ou enfim, uma ajuda, né? Seja de prefeitura, de estado ou de federação, para que esses atletas possam realmente estar competindo, né? E isso nos dificultava muito. A falta do incentivo mesmo. A falta do incentivo mesmo. Então nos dificultava muito. Às vezes nós tínhamos campeonatos fora do Brasil e nós tivemos campeonatos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, e a gente tinha que se cotizar, enfim, fazer algum movimento para que o grupo fosse competir, né? Mas era tudo do bolso ou do famoso patrocínio, né? Patrocínio, isso mesmo. Então você vê, como a exemplo das artes marciais, também vários esportes, com exceção de 2, 3, né, esportes aí no país, realmente não tem um incentivo, né? Tem que ser por amor mesmo, né? Por amor. Quem vai, quem está competindo, levando o nome do Brasil para fora, é por amor, ou ele tem um patrocínio que é particular dele. Às vezes algumas empresas que são ligadas às artes marciais, fabricantes de produtos específicos, elas nos favorecem, nos dão uma ajuda, nos dão um equipamento para que a gente vá fazer isso e leve o nome da empresa. Tá? Mas assim, um incentivo externo que vá ali, eu vou na prefeitura, a prefeitura vai me ajudar com uma passagem, é muito difícil. É difícil, né? E, Homero, como todo mundo fala assim, pô, mas artes marciais, vai lutar, vai aprender a chutar, a bater, e vai deixar a criança, digamos assim, os jovens, os pequenos mesmo. Daí tem muitos pais que ficam temerosos.
Falei, vou colocar ele para lutar, ele já é meio nervosinho. Ou ele é muito calmo, é muito sei o quê. Vou colocar para ficar batendo nos outros? É esse o pensamento? Não, não, de modo algum. É muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para quem já praticou, e como eu pratico artes marciais a minha vida inteira, quando você entra no karatê, a primeira coisa que você aprende são as regras de dojo, a regra de academia, que são 5 princípios que nos norteiam não só dentro da academia, porque o que eu faço fora da academia, ela reflete diretamente dentro da academia. Né? Eu, professor Homero, se eu brigar fora da academia, não é o Homero que está brigando, é o mestre Homero, é o professor Homero, que é professor da academia tal. Então isso vai refletir lá dentro, vai refletir no nome que eu carrego junto comigo. Né? E dentro disso daí, esforçar-se para a formação do caráter e conter o espírito de agressão são os dois mais pesados. São as duas coisas que a gente mais bate. O aluno ele tem que ter um caráter ilibado e ele não pode ser agressivo, ele não pode ser um aluno que vá usar o que ele aprende para agredir os outros. Muito pelo contrário. Tá? Hoje um atleta, um lutador real, ele prefere baixar a cabeça e não brigar do que se envolver numa confusão. Esta é a verdadeira arte marcial. É a verdadeira arte marcial. Além do equilíbrio, é a hierarquia, é a disciplina, porque as faixas, como a gente sempre fala, aquela faixa branca, faixa verde, a laranja, a roxa, etc., elas são nada mais do que uma hierarquia militar, digamos assim, né? Ela é a disciplina. Então, em vez dele ser um soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, tal, são as faixas. Esse se respeita muito, né? Sim. Dentro de uma academia, você ensina o seu atleta, o seu aluno, a respeitar o mais velho. Tá? Tanto na condição de mais velho por faixa e por condição de conhecimento, porque é ele que vai te transferir o conhecimento, quanto o mais velho. Às vezes tem aquela pessoa, entra um idoso, eu tenho que ter o respeito por ele, mesmo ele sendo menos graduado do que eu. Às vezes eu tenho dentro da academia uma pessoa que demanda o meu respeito. Então a pessoa ela está ali dentro, ela tem a sua posição e ela tem o seu respeito garantido. E isso a gente repassa a todas as gerações que conosco andam. Né? Você tem a obrigatoriedade de respeitar a hierarquia por faixa, porque ele é merecedor, ninguém usa uma faixa porque é mais bonito, é mais rico. Não, ele usa uma faixa porque ele está lá há mais tempo, está praticando e mereceu a faixa dele. Então respeite a faixa que ele carrega na cintura. Né? Assim como o senhor falou da hierarquia militar. A arte marcial, ela demanda da hierarquia marcial, né? Da hierarquia de guerra que é militar. Né? E o respeito. E o respeito vem disto. Né? A disciplina. E esse respeito da disciplina de você ter dentro da academia o seu aluno que reconheça e que entenda isso, é obrigação do professor passar. Então, você tem que transmitir aos seus alunos. Eu tenho muitos pais que têm falado com a gente aí, pô, mas o meu filho fica uma pilha para fazer uma prova, alguma coisa parecida, e melhorou muito quando colocou numa arte marcial aí, né? O karatê, né? que é o exemplo agora, que diz que agora que nem você passou quantos anos em competição? Deve ser uma dor de barriga, né? Mas na competição, agora daqui a pouco sou eu, quem será meu... Não fica pensando assim, e isso também prepara a pessoa para outras situações, né? O grande comprimento das artes marciais, o Os, né? O Osu, né? Que alguns usam, que é Osu Shimobu, ele significa exatamente isto. Você suportar sob pressão. Então você tem que aprender a suportar a pressão. E a pressão ela pode ser psicológica, ela pode ser física. Então eu tenho que entender que o meu corpo e a minha mente ela tem que estar preparada para aquilo que me vai ser imposto. Ok, eu vou ter uma prova no colégio, meu aluno chega nervoso, eu vou conversar com ele. Faz parte da minha função de professor, de mestre. Eu vou conversar aqui que foi, eu tenho uma prova, peraí, vamos conversar. Cara, você aguenta chute na coxa, você aguenta mão ralada, você aguenta dor muscular, uma provinha vai te derrubar? Não é isso que vai te derrubar. Você estudou? Vamos ver o que você precisa. Então, você pega os menores e você vai aliando, você vai integrando a arte marcial àquilo. Você quer passar de faixa, você quer subir de nível? Me traga o seu boletim escolar. Então você vai fazendo essa formatação de pirâmide, o aluno vai sabendo que ele não só ele tem a responsabilidade dentro da academia, assim, técnica, mas ele tem a social também, ele tem a obrigação de ser melhor fora da academia, levar aquele conhecimento para lá. E isso vai formando o aluno. Vai formando, inclusive, até a personalidade dele, né? Exatamente. Você tem que formar cidadão antes de tudo. Isso mesmo. E aí, Homero, nós tivemos a oportunidade de entrar com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, o 510.
sobre a prática esportiva, a realização de artes marciais e a formação de quem pode dar a aula, digamos assim, ou quem pode, tudo que permeia essas situações de artes marciais. Né? E como que você acha que esse projeto ele pode beneficiar os professores, os mestres, assim, ou você acha que ele vem ao encontro, aos anseios dos grandes professores e mestres? Sim, eu dei uma lida boa no projeto, Coronel, e isso eu já havia conversado várias vezes com outros professores, com federações, porque assim, hoje muita gente dá aula de arte marcial, mas será que todos eles são formados devidamente? Todos eles estão ligados a uma entidade séria que vá estar por trás cobrando a parte técnica, a parte filosófica, a parte teórica desse professor e vai estar dando a ele condições de que ele realmente possa ensinar o aluno dele? Então esse projeto ele vem justamente para isso. Porque nós, da velha escola, né, old school como a gente fala, né, nós tivemos que passar por isso. Eu tive que fazer o meu exame de karatê em Curitiba, né, frente a uma bancada da federação. Eu não recebia a minha faixa na academia. Então eu tinha que ir lá na frente de uma bancada na federação, fazer um exame que era determinado pela federação, com professores que não eram os meus, o cara não me conhecia. Então ia lá o Homero fazer o exame. Para garantir a isenção, exatamente. Né? Então assim, passou. Ele passou na parte teórica, na parte prática, beleza, ele é faixa preta. Ele não passou, sinto muito. Vai fazer de novo, vai se preparar. E isso está faltando hoje em dia. Nós temos que voltar a essa prática de ter essa cobrança, digamos, essa legalização da arte marcial. Então quer dizer que anteriormente era desta maneira? Era desta maneira, sempre foi. Quando você ia fazer a sua formação para preta, você não fazia dentro da sua academia, você fazia na federação, frente a uma bancada, sabe? Ok. Mas precisa ser feito dessa maneira? Não, pode ser feito ali, mas que pelo menos as academias estejam atreladas a uma federação correta, a uma coisa legalizada, vamos dizer assim, sabe? Por quê? Porque o seu filho ou o filho de qualquer dessas pessoas que lhe alcançam fazendo perguntas, quando ele tiver um problema com o professor dele, a quem ele recorre? A quem ele recorre? Então ele vai ter uma federação. Olha, eu sou aluno de karatê do professor Homero, a que federação eu estou ligado? Você está ligado à Federação Interestilo do Brasil. Ok. Se eu tiver um problema com o professor Homero, eu vou na federação. Olha, o professor Homero fez isso, e a federação, por sua obrigatoriedade, vem cobrar do professor Homero. Entendeu? Tem como, digamos assim, como acionar, cobrar, tem como dar dar pitaco, né? Ali também, né? Lógico. Então eu acho que este projeto ele veio justamente para isso, para regulamentar o que hoje está muito solto. Tá? Hoje sim, na prática, na sociedade aí, existem muitos professores que não têm a formação, tal, colocam uma faixa preta, vou abrir uma academia. Existe isso? Né? Existe muito. Infelizmente existe muito. Existem muitas pessoas, ainda mais com essa disseminação que houve de arte marcial, algumas artes elas são muito fáceis do cara dizer que ensina. Né? O próprio Muay Thai é uma arte que ela não é difícil do cara dizer que ensina. Ele sabe dar soco, dar chute, dar joelhada, ele pode dizer que ele é professor de Muay Thai. Agora, ele realmente é professor de Muay Thai? Sabe? Ele conhece o histórico, ele conhece a parte teórica, ele conhece toda a parte filosófica que envolve a arte marcial, sabe? Se o aluno tiver uma lesão, se o aluno torcer uma perna, um braço, um dedo, ele vai saber dar o primeiro atendimento a este aluno, sabe? Então, tudo isso, ela é obrigação da formação. Então, eu quando vou dar uma aula, quando eu vou formar, eu penso nisso. Como eu posso, quanto tempo eu levo para pegar esse aluno zero, que ele não conhece, e para colocá-lo em condições de dar aula? E isso não está acontecendo, infelizmente. E esses professores, né, professores, entre aspas, assim, mal preparados, ele é um movimento errado ou uma repetição, né, uma continuidade errada, né, por causa da falta de conhecimento. Isso pode levar a um prejuízo muito grande, né, para os alunos. Né? Fisicamente e psicologicamente. Às vezes, eu tenho vários alunos que vão treinar comigo e eles vêm de outras academias e os caras vêm assustados. Por quê? Eu cheguei na academia lá e os caras me encheram de porrada. Não, pera. E é muito comum a gente ouvir isso. Como te encheram de porrada? Cara, você não sabe fazer nada. Não, mas os caras lá disseram que é assim que aprende. Não é assim que aprende.
Você vai aprender gradativamente, paulatinamente. Você vai aprender a dar soco, dar chute, vai aprender a fazer bloqueio, esquiva. E conforme você vai crescendo, a cobrança vai crescendo junto com você, sabe? Então não é uma coisa permissiva que eu vou lá e vou bater no aluno, permitir o meu aluno bater nele. Então ele é progressivo. Então existe uma proteção ao aluno, uma forma de fazer isso, com que o aluno chegue num nível que ele consiga lutar bem, sabe? Então eu vou pegar por mim, exemplo meu. Aluno meu não compete com menos de 1 ano de treino. Não compete. Por quê? Porque ele não está preparado física e psicologicamente. E eu não posso assustar esse aluno. Eu tenho que prepará-lo para competir. Então, ele vai treinar pelo menos 1 ano, daqui 1 ano eu vou avaliar. Ele está bem? Está bem, ok. Vamos fazer a primeira competição leve. Foi bem? Quer para ir para a segunda? Quer? Vamos para a segunda competição. E ele vai crescendo. Isso. Hoje eu tenho aluno que é campeão paranaense, hoje eu tenho aluno que foi campeão brasileiro, né? Mas a gente faz um trabalho de preparação para esse aluno, para ele chegar lá e representar. Não é questão de ganhar ou de perder, mas é representar a ele mesmo bem. Exatamente. Primeiro o bem-estar dele, né? Lógico, é isso que ele está indo procurar, né? Exatamente. E daí, não só a parte de luta propriamente dita, mas também o preparo. Se o professor não é preparado, não foi formado para isso aí, ou são aqueles aquecimentos, exercícios errados antes da propriamente dita a arte, né? Então, ele começa a fazer o aquecimento errado, aquela repetição errada, tal, também vai... Lesiona o aluno. Isso, né? Então, é esse conhecimento que é necessário mesmo. Exatamente. O conhecimento, saber se o cara não tem uma lesão de joelho, se o cara não tem uma lesão de coluna, e você fazer com que ele aplique a arte sem piorar aquilo que ele já tem. Então, você tem que estar... A vida do professor de arte marcial, ela é um eterno avaliar. Você avalia o teu aluno o tempo todo o tempo. Senão, você vai acabar tendo problema com ele. Verdade. E, professor Homero, essa situação aí com esse tal da coronavírus, como é que ele atingiu aí a categoria, as artes marciais, as academias? Olha, coronel, eu diria que ele atingiu de forma direta e bem no coração. Infelizmente, nós estamos proibidos, né? Nós não podemos dar aula, mesmo com todos os cuidados que já foram oferecidos, que já foram projetos que já foram levados a conhecimento até do governador agora no dia 24, houve uma reunião em Curitiba, o Rudimar Fedrigo, que é da Chutebox, entre outros mestres estiveram lá em Curitiba, e levaram para o Ratinho e falaram, olha, a gente pode fazer desse jeito, a gente vai 3, 4 metros quadrados, um aluno, né? Então tem todo um projeto para que a gente possa voltar a dar aula. Mas por enquanto nenhum dos órgãos públicos se determinou, prontificou a falar, não, nós vamos avaliar isso e vamos devolver. E eles pouco entendem que a maioria desses professores vivem de arte marcial, a academia vive daquilo. Eu vivo do aluno, sabe? Se o aluno não vai treinar, ele não paga, eu nem tenho como cobrá-lo. E isso acaba prejudicando diretamente ao professor, à família do professor e à própria academia. Diversos professores que eu conheço estão dizendo, eu vou encerrar, vou parar. É complicado, né? Então, você vê, nada melhor do que alguém que esteja convivendo com as situações ali. Nós estamos fazendo algumas tratativas ali, inclusive segunda-feira nós temos uma outra conversa com a Casa Civil, com a liderança do governo, da Assembleia, e uma das pautas é esta aqui. Claro que os segmentos da sociedade são inúmeros, né? Então cada situação que tem vendedor de remédio, tem o vendedor ambulante, mas vendedor do quê? Então é muita coisa ao mesmo tempo. E tenho certeza, professor Homero, que essa vai chegar a nossa vez aí em breve. Mas uma grata satisfação de ter conversado com o senhor aí. Eu que agradeço. Por todas essas informações, que é importante, né, para o nosso pessoal aí. E desejo muito sucesso aí. Tem alguma coisa que o professor Homero de Almeida queira falar nas suas considerações finais? Olha, tenho. Eu gostaria muito desses pais que lhe alcançam, o coronel, perguntando sobre arte marcial, tá? Que não tenham medo. Pode levar o seu filho sem medo. Desde que o professor seja sério e tenha a formação necessária para que ensine esta criança, ele vai estar entregando o filho dele na mão de um bom professor e vai estar formando a parte de caráter e a parte física e psicológica do filho dele da melhor maneira possível. Porque eu nunca vi um bom praticante de arte marcial ser ruim em outras coisas. Quando ele é bom em tudo. Porque isso é a formação que a gente traz dentro do dojo, dentro do Kotô. Tá? Parabéns, professor Homero de Almeida, da Academia Spartacus, aqui de Cascavel. Um forte abraço a todos. Obrigado.